chamo o professor Ren Duncan, lá, que é o nosso palestrante, e chamo o cretino do Érico, que me passou mais essa, né, que faz parte do grupo aí, para vir fazer a tradução. Então, o professor Randy Duncan é professor da Henderson University, no Arkansas. Eu vou pedir para que ele mesmo faça a sua apresentação e daí ele fará a sua palestra. Eu agradeço muito. Obrigado. Agradeço muito ao professor Randy Duncan pela presença. Obrigado. Well, I want to thank the organizers for inviting me. Primeiro, vocês todos ouvem ele, sem o microfone? Acho que eu vou precisar do microfone. Mas ele agradece aos organizadores. You can use that. I've got a pretty loud voice, so you can have that. It's a wonderful opportunity to visit one of the great cities of the world, and I'm especially honored to be asked to speak at a university that's been one of the wellsprings of comic studies. É um prazer visitar uma das grandes cidades do mundo e estar numa universidade que foi uma das nascentes dos estudos em quadrinhos. So this talk was something rather different about a month or so ago, but then Ben Saunders asked me about my origin story. Essa palestra ia ser uma outra coisa, mais ou menos um mês atrás, mas daí o Ben Saunders me fez uma pergunta sobre minhas origens. Many of you know Ben Saunders from his work as a comic scholar, but at the moment he's engaged in something rather different. He's the curator for a major Marvel Universe exhibit that will open next summer. Muitos de vocês podem conhecer Ben Saunders como pesquisador da área de quadrinhos, mas no momento ele está envolvido num outro projeto. É uma exposição bastante grande sobre a Marvel Comics que vai abrir no próximo verão. And I've been working as a consultant on that particular project. There's a large team of us working on it, and I noticed that Ben asks everyone their origin story. Eu estou trabalhando nesse projeto como consultor. É uma grande equipe envolvida na exposição e eu notei que o Ben pergunta a todo mundo qual é a sua origem. And by origin story, he means when they first encountered comics. He wants to know their knowledge of comics. He wants to know their emotional connection to comics to understand what they're going to contribute to the project. E quando ele fala de origem, ele quer saber como é que foi o primeiro contato das pessoas com os quadrinhos, como é que é o envolvimento emocional que elas têm com os quadrinhos e como é que vai ser a contribuição, então, que elas darão a essa exposição. So, that got me to thinking about how our comics, reading origin stories, relate to our scholarship, and to what extent we should acknowledge that relationship, or not only acknowledge it to others, but be aware of it ourselves. Isso me fez pensar como nossas origens como leitores de quadrinhos têm relação com as nossas pesquisas, e até que ponto nós abrimos essas origens aos nossos leitores e também conosco. Some comic scholars have recounted their origin stories in their books. In the preface to Comic Book Nation, Bradford Wright says, "I could not have been more than 4 years old when my father returned from the corner store with my first handful of comic books." Alguns pesquisadores de quadrinhos já relataram suas origens nos livros. No prefácio de Comic Book Nation, Bradford Wright escreve: "Eu não tinha mais do que 4 anos quando meu pai voltou da venda da esquina com minha primeira pilha de gibis." Ty Minikin's introduction for the narratology of comic art begins with, "I first learned to read by reading comics with my father when I was about 5 or 6 years old." A introdução de Kai Mikkonen ao livro The Narratology of Comics Art começa assim: "Aprendi a ler lendo gibis com meu pai quando eu tinha 5 ou 6 anos." In the concluding chapter of Comic Book Culture, Matthew Putz writes, "I can vividly, if not necessarily correctly, remember the first comic book I ever owned." No capítulo de encerramento de Comic Book Culture, Matthew Putz escreveu: "Lembro vivamente, talvez não corretamente, do primeiro gibi que eu tive." The first line of Terry Winke's preface to The Amazing Transforming Superhero is, "I remember many things about my first superhero comic book," and then provides a substantial paragraph detailing all of this. A primeira frase no prefácio de Terry Wantke
The Amazing Transforming Superhero é: lembro de muitas coisas no meu primeiro gibi de super-herói. E depois ele faz um parágrafo substancial detalhando essas memórias. In the preface to Funny Books, Michael Berrier describes reading stories from animal comics to his stuffed animals before he could actually read. No prefácio de Funny Books, Michael Berrier descreve como ele lia, entre aspas, gibis de bichinho para seus bichos de pelúcia, antes de saber distinguir as palavras. In the acknowledgement section of Hand of Fire, the comics art of Jack Kirby, Charles Hatfield admits an emotional connection to the subject of his study. I became an avid collector of Kirby when I was 15, but I'm positive I knew his style well before this. It's as if Kirby has always been written. Na sessão de agradecimentos de Hand of Fire, The Comic Art of Jack Kirby, Charles Hatfield admite seu vínculo emocional com o assunto que está estudando. Virei colecionador ativo de Kirby quando eu tinha 10 anos, mas tenho certeza que já conhecia o estilo dele antes disso. É como se Kirby sempre tivesse feito parte da minha vida. No doubt, many of you have been recalling, or based on the way memory works, your own origin story. Não tenho dúvida que muitos de vocês estão lembrando, ou, dado como funciona a memória, construindo suas próprias origens. I think it is useful as an exercise for comic scholars to think about how we started reading comics or notes emotional connection to them. Eu penso que seja um exercício muito útil para os pesquisadores de quadrinhos saber como começou essa relação com os quadrinhos. It is beneficial to have some self-awareness about that relationship. Faz bem ter uma autoconsciência da nossa relação com os quadrinhos. Like many scholars in the humanities, most of us have chosen to study something that we love. But we have become comic scholars by a somewhat different route than most of our colleagues in the humanities. Tal como muitos acadêmicos nas ciências humanas, muitos aqui decidimos estudar uma coisa que amamos. Mas nos tornamos pesquisadores de quadrinhos por uma rota diferente da maioria dos nossos colegas nas ciências humanas. Even if a future scholar fell in love with Shakespeare, Faulkner, or the Fall of Renaissance at a relatively young age, they probably did so through assigned reading or reports in school. It was a sanctioned and acceptable love. Mesmo que o pesquisador do futuro tenha se apaixonado por Shakespeare, Faulkner ou pelo Renascimento do Harlem em uma idade relativamente precoce, essa paixão provavelmente veio de trabalhos de leitura ou de outros no colégio. Era um amor sancionado, aceitável. Fell in love with comics outside of school. In fact, comics were probably considered to be gone, or even anti-academic at the time that we started reading. Ours was our forbidden love. Qualquer um aqui com mais de 40 certamente se apaixonou por quadrinhos fora do colégio. Aliás, os quadrinhos provavelmente eram considerados não acadêmicos ou mesmo anti-acadêmicos na época que vocês começaram a ler. O nosso amor era proibido. The connection to the comics we love is also significant that we fell in love with comics as children. Também é significativo lembrar que nos apaixonamos por quadrinhos quando éramos crianças. Peter Graham was writing specifically about science fiction fandom when he claimed that the golden age is 12 years old. But I think in general it is true that the literature, art, or music that we love when we are 12 years old, or thereabouts, will always have at least a strong emotional resonance for us, if not a hold of us. Também é significativo lembrar que nos apaixonamos por quadrinhos quando crianças. Peter Graham escrevia especificamente sobre os fãs de ficção científica quando afirmou que a Era de Ouro é aos 12 anos. Mas eu creio que vale dizer, no geral, que a literatura, a arte ou a música que amamos aos 12 anos de idade, ou por volta dos 12 anos, terá ressonância emocional forte conosco. Isso se ela não nos dominar. This connection to the comics we love at 12 is more than just nostalgia. At that age, we are actively forming our self-concept and our comics community. Even more so, our comics fandom is part of the process of our becoming. Este vínculo com os quadrinhos que amamos aos 12 anos de idade é mais do que uma questão de nostalgia. Naquela época, dos 12, estávamos formando ativamente nosso conceito de si, e ao lermos gibis nessa época, ou ainda mais, do nosso envolvimento como fãs de quadrinhos, fez parte do nosso processo de formação.
Claro que nós curtíamos as histórias, talvez nos identificássemos com alguns personagens, mas ia além disso. There was the comics-inspired part of the engagement or the artistic endeavor that we did, that we created our own narratives and images that in turn helped to create our self-identity. Havia a brincadeira inspirada num gibi ou um empreendimento artístico no qual criamos nossas próprias narrativas e imagens que, por sua vez, ajudaram a criar nossa auto-identidade. Before the days of action figures, I ruined many of my comics in the 1960s by cutting out full figures, essentially paper dolls, and creating my own story. Antes dos tempos das action figures, eu estraguei muitos dos meus gibis dos anos 60 recortando personagens, basicamente para fazer bonequinhos de papel e usando-os para ensinar as histórias. E vamos ser sinceros, muitos aqui que fomos fãs quando criança, queríamos escrever ou desenhar gibi quando crescesse. Despite my near total lack of artistic talent, I cut up loose leaf paper and made my own fully drawn little mini comics. Apesar da minha falta de talento artístico quase total, eu recortei folhas de papel e fiz meus mini gibis com desenho tosco. Of course, quite a few scholars, including Benoit Paire, David Lewis, Neil Cohn, Gene Sundberg, Andre Malotu, and of course, Rick Susanis, have created very good. É claro que vários pesquisadores, incluindo Benoit Paire, David Lewis, Neil Cohn, Gene Kannenberg, Andrei Molotiu e, evidentemente, o Nick Susanis, criaram ótimos gibis. The theater and scholar paths were not always separate and distinct. In the latter half of the 20th century, they often had their origins in a particularly intense string of things. As trajetórias de criador e de pesquisador nem sempre são à parte nem distintas, e, na segunda metade do século XX, foi comum eles terem suas origens em uma variante particularmente forte do fã. As teenagers, Gary Groff and Paul Levitz created fanzines. Quando eram adolescentes, Gary Groff e Paul Levitz fizeram fanzines. I contributed to an amateur press alliance. Eu colaborei com contos na Aliança Editorial Amadora. Groff critiqued comics, Levitz wrote comics, and I wrote a dissertation about comics. Groff criticava quadrinhos, o Levitz escrevia quadrinhos e eu escrevi uma dissertação sobre quadrinhos. All three of us found ways to make comics constant, in fact, an integral part of our lives, part of our identity. Nós três encontramos maneiras de fazer dos quadrinhos uma constante e, aliás, uma parte integral das nossas vidas, parte da nossa identidade. In the communication discipline, we like to discuss the susceptibility or resistance to persuasion in terms of the social spectrum involved. Na disciplina de comunicação, nós gostamos de discutir a suscetibilidade ou a resistência à persuasão nos termos da teoria do julgamento social. When we have a value or attitude that is so strong that is a part of how we see ourselves, part of our identity, then we create an anchor point. Quando temos um valor ou uma atitude que é tão forte que faz parte do modo como nos vemos, faz parte da nossa identidade, então nós soltamos uma âncora. And just like a ship that has dropped anchor, we can only move so far from that anchor point. E tal como um navio que acabou de ancorar, só podemos nos afastar da âncora até certo ponto. The popular culture that seeps into our hearts and souls in near adolescence helps forge those anchor points that define us perhaps for the rest of our lives. A cultura popular que se infiltra nos nossos corações e almas quando somos adolescentes ajuda a forjar essas ancoragens que nos definem, quem sabe até pelo resto das nossas vidas. I'm not saying that we are solely the products of the comics that we read when we were 12, but the fact that it is a part of who we are. Não estou dizendo que somos apenas produto dos gibis que lemos aos 12, mas talvez que eles sejam parte de quem somos. Conan the Barbarian first appeared in comic books when I was 12. And there are times, in fact, in Senate meetings, where I do ask myself, what would Conan do? Conan, o Bárbaro, surgiu nos gibis quando eu tinha 12 anos, e tem momentos nas reuniões de departamento que eu me pergunto, o que o Conan faria? And it is not as if we are no longer susceptible to these emotional connections once we are no longer adolescents. In our media-saturated world, it is not uncommon for people to develop parasocial relationships with characters, particularly from serialized books.
Não é o caso de não sermos mais suscetíveis a essas conexões emocionais quando deixamos de ser adolescentes. No nosso mundo com tantas opções midiáticas, já é comum as pessoas criarem relações parasociais com os personagens da ficção seriada, sobretudo. Jim Morawitz and Pinnell claim that fans get to know particular characters in ways that are similar to how they form attachments to friends, neighbors, and others. Ben Morawitz e Pinnell dizem que fãs passam a, abre aspas, conhecer os super-heróis de maneiras parecidas às que eles criam laços com amigos, vizinhos e entes queridos. Perhaps it's not the sort of thing one should say out loud, but I know more about Peter Parker than I do about any of my 41 first cousins. And I'm pretty sure I have a stronger emotional attachment. Talvez não seja o tipo de coisa que alguém vai dizer em público, mas eu sei mais sobre Peter Parker do que eu sei sobre meus 41 primos e irmãos. E o meu vínculo emocional com Peter Parker talvez seja maior. Whether it is affection for particular characters, creators, or even the comics art form itself, comics fandom is often an inescapable part of comics knowledge. Seja a afeição por personagem específico, por autor específico, ou mesmo pela arte dos quadrinhos em si, a dimensão de fã dos quadrinhos é inescapável a muito pesquisador de HQ. In 1990, Henry Jenkins popularized the concept of empathy. Scholars with knowledge as she or he is a fan of what they are studying. Nos anos 90, Henry Jenkins popularizou o conceito de aka-fã, o acadêmico ou acadêmica que reconhece que é fã do que está sob estudo. The term is coined in reference to someone who studies a fandom culture in which they are active participants. But I believe the concept also applies to scholars who are fans of media products they study. For example, Charles Hatfield writing a book about that. O termo foi cunhado em referência a alguém que estuda uma cultura de fãs na qual é participante ativo. Mas eu creio que o conceito também se aplica a pesquisadores que são fãs de um produto midiático que estudam. Por exemplo, Charles Hatfield vai escrever um livro sobre Jack Kirby. The question is, should we embrace and acknowledge our fan relationship to comics, or try to distance ourselves? A pergunta é, devíamos aceitar e reconhecer nossa relação de fã com os quadrinhos ou se distanciar dessa relação? Media scholar Louisa Stein believes that being a responsible applicant requires we engage in a constant, self-reflective conversation with our object of study. Ian Bogart, even more wary of academia, believes that all scholars of popular media need to maintain a healthy skepticism about the media they study. A pesquisadora Louisa Stein acredita que ser um aka-fã responsável exige que nos envolvamos em um diálogo autorreflexivo constante com o nosso objeto de estudo. Ian Bogost fica ainda mais reticente com aka-fãs e acredita que todo pesquisador de cultura popular precisa manter um ceticismo saudável em relação às mídias que estuda. After all, we're talking about mixing something that's part of our research, our fandom, with an aspect of our professional life, our scholarship. Afinal de contas, estamos falando de misturar algo que é parte do nosso lazer, ser fã, com um aspecto da nossa vida profissional, a pesquisa. We are not always comfortable with how this mixture might affect our life. Nem sempre ficamos à vontade com o modo como essa mistura vai afetar o nosso trabalho. In reflecting back on his scholarship, Will Brooker feels his work could have stepped back from the fan position and held more toward the academic. Matthew Futch worries that about the danger of getting too close to the field of the. Refletindo sobre suas pesquisas, Will Brooker acha que seu trabalho podia dar uma recuada em relação à posição fã e agarrar-se mais à posição acadêmico. Matthew Putz se angustia quanto ao perigo de ficar muito próximo do material sobre o qual se escreve. Noah Berlatsky, writing a book titled Your Favorite Superhero Sucks, advises that scholars who study popular media must also remain dissatisfied with it and constantly challenge their own thinking. Noah Berlatsky, ao escrever um livro chamado O Super-Herói que Você Mais Gosta é Horrível, recomenda que os pesquisadores que estudam mídias populares têm que ficar sempre insatisfeitos com essas mídias e sempre questionar seu próprio status de fã. Yeah, comic studies has its roots in fandom, in those early fanzines and convention camps. It was because they were fans that the pioneers of comics scholarship had the motivation, the background, and even the material standards to write about comics. Mesmo assim, os estudos dos quadrinhos têm raízes nos fãs, nesses primeiros fanzines e nas convenções. É por serem fãs que os pioneiros nos estudos dos quadrinhos tiveram motivação, conhecimento de causa e até a matéria-prima para escrever sobre quadrinhos. Young Umberto Eco did not have to travel to archives to begin research for his seminal essay, The Myth of Superman and the Dissolution of Time. He was a comic book reader.
O jovem Humberto Eco não teve que se deslocar até os arquivos para começar a pesquisa do seu ensaio O Mito do Superman. Ele era leitor gibi. Ele se serviu das centenas de gibis do Superman que ele mesmo tinha. Se o Eco não fosse fã, talvez nunca tivesse escrito um texto que muitos de nós ressaltamos na busca por respeitabilidade nos anos de formação dos estudos em quadrinhos. Sem o entusiasmo dos fãs na Universidade de São Paulo, não haveria uma disciplina de edição de quadrinhos aqui desde 1972. O Observatório dos Quadrinhos não seria um grupo de pesquisa ativo há mais de 25 anos. Foram os fãs de quadrinhos que construíram o campo dos estudos dos quadrinhos. Mas parece que a maré na nossa área está mudando. Nos últimos 10 a 15 anos, tanto em congressos quanto na minha sala de aula, eu me deparei com uma nova variedade de pesquisador de HQ. Jovens, garotas e garotos que não cresceram lendo gibi, mas sim que descobriram a mídia em aulas sobre quadrinhos na faculdade, geralmente por conta de uma aula sobre literatura e graphic novels ou de estudos de gênero. Alguns desses desenvolvem uma ligação com os quadrinhos, mas geralmente essa dedicação se dá a um método de análise, e os quadrinhos são só um aspecto dessa cultura que eles estão analisando. Se apaixonar por quadrinhos aos 6 anos na lojinha da esquina é uma experiência muito diferente da de passar a apreciar quadrinhos aos 22 em uma aula na universidade e provavelmente vai render uma variedade de pesquisador de quadrinhos bem diferente. Isso é bom. Não que nós, que chegamos aos estudos dos quadrinhos através do culto de ser fã, e que temos uma subjetividade da qual não podemos nos desgarrar, sejamos inferiores a esses novos acadêmicos, mas a área vai se beneficiar da maior variedade de perspectivas. E não é que acadêmicos que nunca viraram acafãs não tenham subjetividade. As ideologias embutidas em certas metodologias também são barreira à objetividade. Tem como a teoria crítica ser objetiva? Praticamente toda pessoa que usar os termos neoliberalismo ou pós-colonialismo nos seus escritos terá uma ideologia política com tendência para a esquerda. Eles veem alguma necessidade de reconhecer essa visão de mundo no artigo, na monografia? Eles falam de si como aca-progressistas? Os neo-aristotélicos, caso ainda se ache algum por aí, se identificam como aca-conservadores? Acadêmicos que aplicam a teoria crítica muitas vezes analisam textos que não gostam. Os textos não são racistas, nem homofóbicos, sexistas, capacitistas, nem deploráveis de outro modo. Acadêmicos que estão acostumados a trabalhar nessa modalidade
podem passar a ver produtos da mídia corporativa como nocivos, e talvez tenham um certo desdém por acadêmicos que estudam produtos da mídia corporativa que eles amam. Kiana Whitted é um exemplo de pesquisadora que conseguiu combinar seu entusiasmo pela teoria ao entusiasmo pelos quadrinhos. Whitted procura quadrinhos que lidam com questões complexas de raça e representação, que é o foco de boa parte de suas pesquisas e sua docência, mas também é fascinada pela forma quadrinho em si. Os gibis que ela ama são os que empregam com eficiência a forma quadrinhos para revelar e explorar construções sociais de identidade. Quando ela escreve sobre Bayou, de Jeremy Love, ela não é só adepta da teoria crítica, mas também uma fã de quadrinhos. A relação entre ser fã e ser acadêmico é muito individual. É igualmente produto de experiências e valores pessoais e vão ter várias experiências, o mesmo número que a gente tem de pessoas nessa sala. Para encontrar a combinação certa de entusiasmo e ceticismo que melhor nos serve, talvez precisamos entender o que queremos realizar ao estudar gibis. No futuro pode ser apenas que pessoas estejam escrevendo sobre quadrinhos para cumprir os critérios de progressão na carreira. No momento atual, na maioria das universidades, há caminhos bem mais seguros para virar professor titular do que os estudos em quadrinhos. Portanto, de um lado, estamos encarando alguns riscos com nossas carreiras na academia. De outro, temos que reconhecer que talvez tenhamos feito esta opção por um motivo egoísta. Um dos motivos, fazemos uma coisa que amamos. Nós adoramos a descoberta, novas perspectivas de análise, novas informações a partir da pesquisa histórica. Não seríamos professores, não estaríamos nesse congresso, se não apreciássemos esse tipo de atividade intelectual. Também amamos os quadrinhos. Conseguir combinar as duas coisas, passar parte da nossa vida profissional pensando sobre o gibi, é um sonho realizado para a maioria. Alguns de nós queremos que as pessoas que não amam quadrinhos pelo menos tenham algum apreço. Talvez por motivos egoístas, queremos justificar nosso amor por quadrinhos. Ou pode ser um empenho mais altruísta, com base na crença genuína de que gibi é demais e que você também adorasse e soubesse tudo que existe. Essa motivação geralmente acaba em um zelo de evangelista que nos faz levar a mensagem a bibliotecas e grupos na comunidade. Eu já falei com vários clubes do Rotary em restaurantes onde a plateia começava a se olhar com aquela cara de por que esse sujeito está aqui falando com a gente sobre gibi? Às vezes este zelo fica mais confinado às paredes da academia, e talvez estejamos conscientemente tentando construir um campo ou uma disciplina no qual pessoas como nós podem gastar tempo pensando em gibi.
So some scholars might be motivated by the recognition of the precedent. Os estudos dos quadrinhos existem, agora de fato, mas ainda são um campo tão pequeno que é relativamente fácil considerar-se peixe grande no laguinho. Pode ser que alguns pesquisadores sintam-se motivados por esse reconhecimento, pelo prestígio. Perhaps Nixon's is getting dated about the awards and praise, the well-deserved praise, bestowed upon Unclass. But I bet it still gets a little bit of a thrill when you read the glowing. Pode ser que Nick Suzanne esteja ficando saturado com os prêmios, o louvor mais do que merecido que se dá ao desaplanar, mas aposto que ele ainda tem um tiquinho de emoção quando lê uma resenha elogiosa. Ele falou que está saturado mesmo. In the preface to the Secret World of the Comic Studies, Matt Smith and I judged that many comic scholars will first engage this book by turning to the index and looking for their names. A number of colleagues have admitted, "You got me. I looked at the index before I read the text." No prefácio a The Secret Origins of Comic Studies, Matt e eu brincamos que a primeira reação que muitos pesquisadores dos quadrinhos vão ter com esse livro vai ser procurar o seu próprio nome no índice. E vários nos admitiram, me pegou. Eu conferi o índice antes de ver o prefácio. Some scholars are even more ambitious than wanting to have good citation methods and hope to leave behind something that will give them a bit of immortality. Talvez alguns acadêmicos tenham ambição ainda maior do que ter bons índices de citação e esperam deixar para trás algo que lhes dará uma certa imortalidade. Most of the ideas Scott McCloud put forth in Understanding Comics have been tested by scholars, supplanted in the classroom by scores of formal articles and monograms. However, we cannot deny that McCloud was the center of gravity around which comic scholarship rotated for at least a decade. A maioria das ideias que Scott McCloud apresentou em Desvendando os Quadrinhos foi contestada por pesquisadores e suplantada na sala de aula por pilhas de artigos e monografias. Contudo, não temos como negar que McCloud foi o centro gravitacional em torno do qual a pesquisa de quadrinhos girou pelo menos durante uma década. You can no more write the history of comic studies without mentioning McCloud than you can write the history of film theory without mentioning Sergei Eisenstein. Não se pode mais escrever uma história dos estudos dos quadrinhos sem citar McCloud, tanto quanto não se pode escrever uma história da teoria do cinema sem citar Sergei Eisenstein. Eu sei que o Peter Coogan gosta de saber que quando acadêmicos veem necessidade de definir o que querem dizer com o termo super-herói, geralmente recorrem à definição que ele deu. O Peter quer que seu livro volte a circular para que ele influencie gerações futuras da pesquisa em quadrinhos. Todavia, a definição de Peter talvez não tenha grande impacto no futuro, porque os estudos sobre os super-heróis não fazem sucesso entre a geração atual de pesquisadores de HQ. Muitos dos acadêmicos mais jovens e alguns dos antigos são guiados não pelo amor aos quadrinhos, mas pelo apego a uma visão de mundo. As pesquisas deles muitas vezes têm um gostinho de lamúria, que condena certas representações e valoriza outras, tentando promover a justiça social, mudar o mundo. Em comparação a isso, a minha cruzada para fazer as pessoas gostarem de quadrinhos parece uma coisa mesquinha. Porém, com sorte, as novas gerações de pesquisadores de HQ não vão destratar aqueles de nós que começamos a estudar quadrinhos no século passado como um bando de fanboy nostálgico insuportável, só quer escrever artigos sobre os gibis que temos nas caixas, nas várias caixas que nos guardamos em casa. E aqueles entre nós que têm um cabelinho grisalho, ou todo grisalho,
Não devíamos seguir o exemplo negativo que muito se vê entre os fãs, que é o dos fãs mais velhos que denigrem e excluem os mais jovens. We should not be thinking, how can that young woman call herself a comic scholar? She doesn't even know anything about Marisa D'Souza, Kino, Wally Wood, or Gil Kane. Não temos que ficar pensando como é que aquela garota se diz pesquisadora de quadrinhos. Ela não conhece nada de Maurício de Souza, de Kino, Wally Wood, Gil Kane. Because, you're like me, you don't know much about the myriad talented cartoonists who are creating webcomics that those young scholars are doing. Afinal, se você for como eu, você não sabe muito da variedade de cartunistas de talento que vem criando os webcomics que os pesquisadores jovens leem. Part of the joy of comics is doing for those scholars who have origin stories different from our own, and who are doing work all in these. Parte da minha alegria nos congressos é ouvir desses acadêmicos novos, que têm origens diferentes da nossa e que fazem trabalhos muito distantes dos nossos. So let us do self-examination, understand our own affective response to comics we love or hate, realize our subjectivity, whether that be based on fandom or ideology, and then consciously look to alter or even counter that subjective approach. Portanto, que passamos a entender, via autoanálise, nossas relações afetivas com os quadrinhos que amamos ou que odiamos, aplicar nossa subjetividade, e seja essa subjetividade baseada em ser fã ou numa ideologia, e aí vamos trabalhar conscientemente para alterar ou mesmo contrapor essa abordagem subjetiva. If the only comics you read are graphic novels about normal loss, then anyway, read a monthly periodical comic devoted to healing origins. Se os únicos quadrinhos que você lê são graphic novels sobre traumas, sobre perda, então vez por outra leia um gibi mensal que se dedica ao humor ou aventura. If all of your scholarship focuses on superhero comics, find an occasion now and then to write about football comics. Se todas suas pesquisas enfocam gibi de super-herói, encontre ocasião, vez por outra, para escrever sobre gibis autobiográficos. Occasionally venture outside of your own discipline to discover and apply new research methodologies. Vez por outra, faça uma aventura, saindo da sua disciplina base, descubra e aplique novas metodologias de pesquisa. Step back from that small path of the comics field in which you normally toil. Distance creates new perspective on your object. Recue daquele cantinho dos quadrinhos onde você costuma trabalhar, porque a distância cria novas perspectivas sobre o seu objeto de estudo. In the preface to Comics and Men, translated Bart Davis and Nick Mann, characterized author Jean-Paul Gavier as possessing the keen intensity of the fan and the cool interest of the scholar. No prefácio de Of Comics and Men, os tradutores Bart Beattie e Nick Nguyen caracterizam o autor Jean-Paul Gavier como alguém que possui a intensidade e a avidez do fã e o interesse crítico, frio, do acadêmico. Historian Will Durant thought it was useful to have competitions in both cautious scholar who accepts the enthusiasm of accuracy and the enthusiast, or as he said, warmth and blood with the fruits of scholarship. O historiador Will Durant achou de útil ter colaborações tanto do acadêmico cauteloso que contém o seu entusiasmo com a exatidão e do entusiasta que dá fervor e sangue aos frutos da pesquisa. Being self-reflexive about my own approach to comic scholarship, I see it as alternating between the cautious scholar and the enthusiast. Eu entendo que ser autorreflexivo quanto à minha abordagem da pesquisa dos quadrinhos consiste em alternar entre ser o acadêmico cauteloso e o fã entusiasmado. It is usually the enthusiastic fan that decides that fascinates me, I want to learn more about it. Geralmente é o fã entusiasmado que decide, essa coisa me fascina, quero entender mais sobre essa coisa. It is the cautious scholar that attempts to engage in meticulous and thorough research, despite the É o acadêmico cauteloso que tenta se envolver com pesquisas meticulosas, apesar da impaciência do fã. as I begin to write, I try to let loose the enthusiast in order to get some of that warmth and blood. Conforme eu começo a escrever, eu tento soltar o fã entusiasmado na esperança de infundir minha prosa com um pouco desse fervor e sangue. Then the cautious scholar goes over the manuscript and looks for enthusiasm without explaining the wrong way. Então, o acadêmico cauteloso repassa o texto para garantir que as afirmações não superem o que as provas sustentam. I have probably never achieved this as well as I should. Eu acho que eu nunca cheguei onde eu queria com isso. More heavily. There's a place for, perhaps even a need for, an array of approaches to comic scholarship.
uma gama de perspectivas dentro dessa perdão. Há uma gama de possibilidades dessas abordagens de pesquisa entre o fã entusiasmado, né, e o cético. Por conta da minha própria origem, eu penso que é possível ser um fã aberto, escancarado e ainda ser um bom pesquisador. Will Durant recomendou: a sabedoria não é sábia se afugenta a folia. No capítulo introdutório de seu livro, Jean-Paul Gabier defende sua apreciação subjetiva dos quadrinhos, escrevendo que fazer um levantamento da história dos quadrinhos com olhar clínico negaria seu status de mídia de entretenimento. E tal como Heitberger e Fuchs nos lembraram em 1971, em um dos primeiros estudos em livros sobre os quadrinhos, gibi é importante porque a gente adora ler gibi. Obrigado por ouvirem. Obrigado por ouvirem. Desculpem ocupar o tempo de vocês que podiam estar lendo o gibi. Temos 10 minutos para perguntas, misto. Então, quem quiser só levantar, eu posso traduzir aqui para ele. Which is your favorite character? I suppose Spider-Man is my favorite. You kind of guessed that from the presentation. Vocês podem supor pela apresentação que é o Homem-Aranha. Thank you. My name is Júlio César, and I am, like yourself, fanboy, a young fanboy that started reading even before being able to read. I asked my father to read Walt Disney comics for me, even before I could read it myself. And later I started reading superhero comic books, American superhero comic books, because here in Brazil we don't had a production, a national production. And later Só um pouquinho. Deixa eu traduzir outro pedaço. Você começou a ler quadrinhos, né, antes de saber ler, pedia para seu pai ler os gibis da Disney, né, e depois passou a ler os quadrinhos de super-herói, já que não temos produção nacional desse tipo de quadrinho. And late, I liked then a lot Jack Kirby and Stan Lee original works that were published here in Brazil with a great delay related to United States. There was a great delay, perhaps even a decade. And I was reading that material that was published then in the 60s, here in the 70s, even at the beginning of the 80s. I haven't finished it yet, but at a certain age, almost at the end of my teenager years, and I become displeased with the comics
because the plot, the storytelling, and the art decreased a lot, and I become very, very disappointed, and I threw away that old love, that anchor was that you mentioned earlier, was planted inside my heart, but the new writers and that is a pretty common experience, that because we have that strong emotional attachment so young, that things that come later just don't match that for us, and we might not ever say, well, this is just as good as those issues in the 50s and 60s of Stan and Jack's run on the Fantastic Four. We may always believe that was the best thing ever, but we have to kind of remain open to other approaches to writing. And I think it's oftentimes not so much the changes in art, but the changes in the writing style that it's hard for us to develop. If you haven't tried modern American mainstream comics, comics written by Brian Michael Bendis, I really taken to, because he's just got such an ear for dialogue, and I just enjoy comics where two people sit at a table and have a conversation for 8 pages. You know, I'm like, oh, let's not stop that to have a superhero fight, because I realized that one of the things I loved about those early Marvel comics was not so much the superheroics. It wasn't adolescent power fantasy. It really was the parasocial relationships, and following it, as I had to admit later in life, as a soap opera. And so I'm still kind of drawn to the soap opera elements. And those things are still there. If you'll get past those differences and approach some modern comics, I think you'll find some things that will draw you in. Esse tipo de reação é muito comum. A gente tem aquela paixão talvez pelos quadrinhos do Quarteto Fantástico, do Jack Kirby, do Stan Lee, dos anos 60, né, e não encontra esse tipo de coisa hoje, mas é importante se abrir para esses quadrinhos mais recentes, como, por exemplo, os quadrinhos do Brian Michael Bendis, que é um autor que escreve muito bem, por exemplo, cenas de diálogo, cenas que são só 2 personagens conversando, e você começa a perceber que o que você gostava naqueles quadrinhos antigos são os elementos mais de telenovela, de novela mesmo, que se tinha não tanto a fantasia de poder, esse tipo de coisa. Então você pode encontrar essas coisas nos quadrinhos atuais também. Tem pergunta aqui? Só uma. Oi, tudo bem? Meu nome é Jan... Essa era a pergunta, ok? Não é? Então, seguinte, você comentou sobre o fã e sobre o pesquisador, e você citou o produtor de quadrinhos. Eu queria saber mais, dentro da sua perspectiva, de se é possível unir as 3 áreas, do pesquisador, produtor, seja na área de editor, ou a pessoa que faz quadrinho, que é quadrinista, e o pesquisador. E o fã. Desculpa. You talked about the fan, the scholar, but also talked about the creator. Is it possible to unite these 3 people, these 3 varieties? Yes, it is. It is possible to unite those together. Danny Fingeroth used to edit comics, the Spider-Man group of comics. He wrote comics, and he has transitioned into being more of a historian and a scholar, and sometimes he goes to academic conferences and presents. He doesn't have the traditional degrees, but he has the knowledge that makes him a valuable scholar. Sim, é possível unir os 3. Tem um exemplo do Danny Fingeroth, que era um editor de quadrinhos do Homem-Aranha, por exemplo, e ele passou agora a ser uma espécie de historiador dos quadrinhos, participa de congressos, apesar de não ter essa formação acadêmica que têm os pesquisadores. And I mentioned Nick Susanis earlier. I don't know if you've read Unflattening, but you'll see that he's a talented artist, which not all scholars are, so he has a benefit that others don't have. But Neil Cohn, who does very much scientific research on comics, has written some comics. The director, I'm doing too much at a time. Não sei se você leu o Desaplanar, do Nick Susanis, mas ele é um artista de talento, né, uma coisa bastante rara entre os pesquisadores. Tem também um outro,
Christopher Murray, who is the director of the Comic Studies program at University of Dundee, which has one of the first master's and doctorate programs, has started writing comics recently. So I think what I said about how when we read when we were 12, I wanted to grow up to be Stan Lee. I figure I've got time. I got another 35 years yet. Neil Cohn é outro autor que também faz pesquisas científicas sobre quadrinhos, também já publicou alguns quadrinhos. Christopher Murray, da Universidade de Dundee, tem o primeiro mestrado em quadrinhos, também já fez quadrinhos. E eu mesmo quero ser o próximo Stan Lee, eu ainda tenho 35 anos para chegar lá. You mean in one person to segment your... Probably not. We're probably fooling ourselves if we think we've totally... That's one of the things that prompted me in talking about how the origin story affects our aspect on the work and wanting to at least acknowledge that to ourselves about what subjectivity we bring to it. Provavelmente não. Eu acho que tem a ver também com a gente reconhecer essa subjetividade, isso que eu estava comentando aqui. Ok, gente, a gente agradece então. Eu surgi do nada aqui, não era por propósito. E agradeço ao Rand Duncan pela conferência. A gente agradece com palmas.